Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live de integração na saúde. Estou tentando só posicionar aqui o stream do Instagram também. E a gente vai começar junto aqui também nas duas plataformas. Aí, acho que agora deu. Muito bem. Vamos lá, então. Verificando conexão, estamos lá, começandinho. Olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live de integração na saúde. Eu vou estar falando para as duas plataformas, então vocês vão estar, uma hora eu estou olhando aqui, outra ali. Meu nome é Regiane Cagnacchi e estamos aqui no projeto de lives de integração de saúde e odontologia. O tema de hoje é como tratar a ansiedade do seu paciente, seja ele odontológico ou seja ele um paciente médico, né? Ou até mesmo a sua ansiedade ou a ansiedade dos seus familiares. Como que nós podemos trabalhar com a ansiedade? Então, aqui nós conversaremos sobre técnicas e terapêuticas que podem potencializar os seus resultados e também como você pode usar práticas complementares para trazer conforto para o seu paciente, aquele paciente que tem medo do tratamento odontológico, ou que ele tem ansiedade, ou que ele está passando por um momento difícil e está muito estressado, e como estamos num momento de pandemia, em que as emoções ficam muito afloradas para todos, e existem dias que o nosso pavio é um pouco mais curto, e a gente recebe, às vezes, quem trata com profissional, com pacientes, a gente sabe, a gente conhece os nossos pacientes. Olá, tudo bem? A gente sabe quando eles não estão bem por alguma coisa que aconteceu, e eles acabam externando. Só que a gente, quando nós temos um tratamento programado, uma consulta agendada, como é que a gente lida e trabalha com essa ansiedade do paciente? Quando ele chega pilhado, quando ele chega assim, assoberbado, né? E você tem um tratamento para desenvolver. A gente sabe que o limiar do estresse, a bioquímica do corpo, ela é completamente alterada, né? Quando você está num estado de hiperexcitação. Então, isso também interfere até no resultado dos nossos tratamentos. Então, é muito importante esse manejo, né? Esse equilíbrio, essa neutralização da ansiedade do paciente. Tudo bem? Bom, hoje a gente não vai falar de fármacos, não falaremos de tarja preta, de diazepam, de midazolam, de dormonide, de demais medicações que tratam a ansiedade. Nós não falaremos disso hoje, ok? Ou seja, do que nós falaremos? Nós falaremos aqui sobre como integrar a odontologia ou a prática, né? As práticas da saúde ao conhecimento milenar da medicina tradicional chinesa, mas também florais, por exemplo, e como que essa acupuntura pode trazer mais saúde para os pacientes de uma forma natural, né? Que efeito a acupuntura pode ter no paciente, que benefício pode trazer para um atendimento. Ah, isso sim, né, doutora Soraya, isso mesmo. Vários estudos relatam mesmo essa associação negativa de resultados, e a gente percebe isso na prática clínica, né? É completamente... Não, isso é um fato, né? Fato mesmo, né? Hashtag fato. Se o paciente chega tranquilo e bem preparado para o procedimento, nossa, né? Uma cicatrização perfeita, o pós-operatório ótimo. Mas se ele já chega com medo, pilhado, contrariado para fazer uma extração, por exemplo, um implante, a gente vê que todas as etapas do processo acabam tendo alguma alteração. Isso influencia, inclusive, se a anestesia pega ou não, né? Se a anestesia é melhor absorvida pelo corpo ou não, porque o paciente fica, né, em estado de excitação, a gente tem uma menor absorção do anestésico, às vezes tem que entrar com mais anestésico, o paciente fica mais nervoso, isso também atrapalha
muito para o dentista, né? Quanto mais anestésico ele tem que pôr, ou quantas vezes ele tem que interromper o procedimento para aplicar mais anestesia, aí fica aquela, às vezes o paciente diz que está sentindo aquela dor, o dentista já colocou tanta anestesia, né, acaba achando que não precisa mais, ou nem quer pôr mais para não sobrecarregar aquele sistema, e a gente acaba tendo aquelas consultas traumatizantes. Eu digo, não são traumatizantes só para o paciente, elas são para o profissional também, porque o estado de estresse, ele acaba se alastrando, né? Acaba se compartilhando, né, no ambiente. Então, o manejo desse estresse é muito legal. Hoje eu tenho relatos de alunos e de colegas que, com as técnicas de microsistemas, de acupuntura, eles conseguem trazer um equilíbrio para os seus pacientes, esse relato do paciente que se sente bem no dentista, que é uma coisa não convencional, vamos e venhamos. Eu tenho um paciente que às vezes diz para mim, nossa, Regiane, eu tô me sentindo tão relaxada aqui agora, que não me importa o que você vai fazer em mim, eu tô tão bem aqui. E realmente, tipo, se vai tomar anestesia, se vai extrair, o que seja lá o que for, o paciente já está tranquilo. Mas nem sempre foi assim, gente. E essa que é a verdade. Eu sempre falo, né? Eu já tenho 20 anos de praia aí, né? Tratando pacientes. E antigamente eu usava benzodiazepínico, né? Ansiolítico, e eu era dependente disso. Então, quando o paciente ia fazer uma cirurgia comigo, eu dava lá o diazepam antes, né, meia hora antes, meia grama, 1 grama, em alguns casos dava o dormonide, e ficava dependente disso, né, e é ruim quando a gente depende de uma medicação, você depende da medicação fazer efeito. Em alguns casos eu dava até um dia antes para o paciente dormir bem, para ele acordar bem, para ter um bom procedimento, e você fica à mercê da medicação de tarja preta. E nada de errado com isso. Eu tenho lá meu receituário controlado, que eu mesma compro essa medicação e tenho no meu consultório para dar para o paciente quando precisa, antes dos procedimentos. Porém, eu disse que eu não ia falar sobre isso, porque, na verdade, essas minhas medicações, elas têm, tipo, passado da validade na minha gaveta e eu não tenho usado mais. Eu, hoje, faço o manejo da ansiedade do meu paciente exclusivamente com acupuntura e florais. Então, essa situação, essa condição, se isso funciona mesmo, o paciente tem medo de agulha, né? Como é que você pode aplicar na sua rotina um método mais natural para controle do estresse do seu paciente, né? Como fazer isso, né? Muitos de vocês já sabem, mas para alguns ainda você poder tratar algo tão intenso, né? Como um estresse, como uma ansiedade, como aquele paciente que chega com medo, pilhado, parece até que não cabe, né? Como assim? Como é que eu vou fazer isso sem uma tarja preta, só com acupuntura? Sério isso, né? Pois é, acontece mesmo. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês algumas dicas de como que a gente pode fazer isso no nosso dia. Vamos lá. Existem, antes de eu falar dos pontos de acupuntura, eu vou citar 2 pontos joia, né, que eu passei até esses dias num café da manhã. No final do ano passado, eu falei num café, eu tive pessoas que seguiram a live, já fizeram, já testaram no paciente, já estavam postando no outro dia, nossa, eu fiz, deu certo, é muito legal. E a primeira dica, existe um floral de Bach, não sei se vocês conhecem os florais de Bach. Florais de Bach, eu gosto muito de usar florais para tratar fatores emocionais do paciente. Então, eu não sou psicóloga, dentistas não são, porém, a gente recebe, às vezes, o paciente com uma demanda emocional que ele não está sabendo lidar, e lógico, a gente encaminha, eu tenho uma vizinha psicóloga na minha sala, então eu sempre encaminho meus pacientes para tratar, mas às vezes eles não vão, demoram, deixam para ir depois, aquela questão emocional fica. Então, eu trabalho com florais de Bach e eu combino
as essências, né, dos florais de acordo com os sentimentos que o paciente tem predominantes, se ele tem mais medo, se ele tem insegurança, se ele tem ansiedade, e faço algumas combinações para a parte emocional. Porém, o que eu uso para ansiedade, que é o tema da nossa live aqui de forma bem prática e faz parte do meu protocolo de cirurgia, né, preparo cirúrgico, opa, meu dente, batom, floral chamado Rescue. Rescue, ele é um floral que você pode comprar ele pronto, né, das essências do floral de Bach. Ele tem em si algumas combinações de florais de Bach, e você pode comprar ele no modo concentrado, para você ter ele, não custa tão baratinho, um floral de Rescue pequenininho, assim, deve custar uns R$150. Mas, nossa, vale cada gota, né? Então, antes de iniciar o atendimento, Rescue, esse mesmo, a doutora Soraya está deixando escrito ali na nossa descrição para o pessoal que não conhece poder comprar isso amanhã mesmo na farmácia de manipulação mais próxima. Normalmente, quem tem esses florais são as farmácias de manipulação. Você não vai encontrar, nem sempre encontra esses florais nas farmácias tradicionais. Às vezes você encontra, mas é mais comum encontrar nas grandes farmácias de manipulação, porque eles já estão habituados a fazer essas combinações e ter também diferentes tipos de florais para você utilizar. Então, o floral Rescue, você pode estar dando 4 gotas dele concentrado, puro, sublingual para o seu paciente, ali 30 minutos antes do procedimento. Em algumas situações, durante o atendimento, ou que acontece alguma situação que o paciente, que eu percebo, que não é uma cirurgia, é um tratamento, né, uma restauração, uma limpeza, um tratamento mais prolongado, que já vai gerar algum cansaço para o paciente, eu entro também com o Rescue antes, 4 gotinhas sublingual para o paciente, e ele dá um efeito calmante bem interessante, e ele é natural. Quando a gente prescreve o Rescue, normalmente você vai prescrever a diluição do Rescue. Então, ele já a diluição, ele fica mais em conta para o paciente, ele vai pagar aí uns 30, 40 reais um frasquinho, e ele vai tomar ali com mais frequência durante o dia. Normalmente 6 gotas, 3 a 4 vezes ao dia, ele vai tomar aquele frasco quando você precisa tratar esse paciente por um tempo, que você precisa que ele se trate em casa. O Rescue, ele tem como é que eu vou dizer? Uma função de trazer conforto e equilíbrio para um paciente numa situação de trauma, né? Então, ele também serve para situações de medos, de memórias, de traumas que o paciente tenha sofrido. O procedimento odontológico, ele pode ser considerado uma espécie de trauma, né? Também que o paciente vai sofrer. Então, o Rescue, ele entra muito bem, né, no preparo. E ele é uma dos combinados que eu uso hoje que deixa o meu diazepam estragar na gaveta e eu não usar e jogar a caixa inteira fora, porque eu não preciso mais do diazepam hoje em dia. Antigamente eu usava diazepam e dormonide direto em todos os meus pré-cirúrgicos, todos, e eu usava Decadron também, já contei isso para vocês, né? Eu tinha um pré-cirúrgico que eu usava diazepam, Decadron, né, e um antibiótico quando necessário, e era via de regra isso, Decadron 4 gramas, Enfim, era um protocolo que eu usava antigamente, que hoje eu não uso. Por que eu não uso mais hoje? Porque não funciona? Porque não é bom? Não, porque eu optei por uma odontologia mais natural, mais integrada. E como hoje eu consigo entender a medicina chinesa e consigo não só ter esse conhecimento, mas também consigo aplicar isso na minha prática, realmente não preciso mais. Eu tenho abordagens mais naturais para oferecer para o meu paciente. E acontece que com o tempo, quando você entra nessa linha mais de odontologia biológica, de odontologia integrativa,
você acaba tendo esse perfil de paciente que também não quer tomar medicação forte. Então, a maioria dos meus pacientes hoje em dia pede para não tomar esse tipo de medicação. Não, eu prefiro não tomar uma medicação assim, doutora. Falei, ótimo, nós temos alternativas. Vamos lá, e dentro da acupuntura? Da acupuntura, muito legal. Nós temos 2 pontos de acupuntura que são os meus queridinhos e que eu gosto muito de usar, que talvez vocês já conheçam. Existem muitos pontos de acupuntura que podem ser usados para controle emocional. Vários, muitos. A gente deve ter aí uma meia dúzia, 10 pontos que a gente pode estar usando. Os pacientes vêm triados pelo universo, a doutora Soraya está falando. É isso mesmo. É uma grande corrente do bem, né? Às vezes, quando eu estou conversando com algum colega que está pensando nessa mudança de perfil de trabalho, eu falo assim, mas existe demanda para isso? Parece que eu não tenho esse tipo de paciente, mas parece que é uma coisa mágica assim mesmo, né? Quando você se dispõe a ter uma possibilidade terapêutica, vocês podem ver quantas vezes vocês compraram, adquiriram alguma coisa que vocês nunca tiveram lá, um equipamento diagnóstico. No dia seguinte, apareceu um paciente do nada que precisava exatamente daquilo, e você disse, nossa, olha só, eu nem tinha isso aqui, mas agora eu tenho, sabe, coincidências? Bom, não existem coincidências, né? Mas, né, existem esses grandes fechamentos, né, que fazem com que os similares se atraiam, né, e tudo aconteça no seu momento certo, né? Muito legal. Ponto que eu gosto, ponto chamado Intang, que é aqui localizado na raiz, né, no centro da glabela, no meio entre a raiz das 2 sobrancelhas, nós temos um ponto chamado Intang. Esse é um ponto que ele traz um relaxamento, ele traz um equilíbrio emocional, ele reequilibra bastante as emoções. E ele também é um ponto extra dentro da acupuntura, ele tem várias funções energéticas para equilíbrio e hemostasia geral do paciente. Lembrando que a acupuntura, oi, tudo bem? A acupuntura, ela não é somente, você não precisa de uma substância para fazer o efeito, você só faz o estímulo daquele ponto com uma agulha de acupuntura, mas também você pode fazer massagem, né? Você pode fazer massagem com movimentos circulares, vocês mesmos podem fazer nesse exato momento em vocês, né? Por 1 ou 2 minutinhos, e vocês vão ver que ele vai trazer um equilíbrio. Mas a medicina chinesa, os pontos de acupuntura, eles são regiões do corpo que possuem uma resistência elétrica diferente, uma região anatomicamente diferente, que é capaz de conduzir esses estímulos a nível do sistema nervoso central e segmentar até o cérebro, em que você tem uma resposta fisiológica, neurofisiológica, que induz um equilíbrio. E os pontos de acupuntura também são capazes de estimular a liberação de neurotransmissores. Neurotransmissores como endorfina, dinorfinas, beta-encefalinas, o que o neurotransmissor faz? Ele regula o corpo, ele atua na hemostasia, atua no equilíbrio. Quando você faz academia, você não tem endorfina, você não se sente bem. Por exemplo, os opioides endógenos, né, que o corpo libera, que são essas espécies de neurotransmissores que são capazes de regular a cascata da dor, eles são eliminados, produzidos e estimulados pela acupuntura. Se você tomar uma morfina, a morfina também é um opioide, mas ela é um opioide exógeno, ele vem quimicamente da papoula, de uma planta, então é sintetizado, né, e tem uma série de efeitos, né, colaterais ou de dependência, que tem que ser tomado com muito cuidado.
Mas a acupuntura não tem nada disso, a acupuntura é natural e ela faz o estímulo dos opioides endógenos que fazem essa produção de neurotransmissores. Então, a acupuntura hoje, para mim, ela é uma ferramenta fantástica, né, para a gente usar ali no dia a dia, porque você tem sim esse efeito dos pontos de acupuntura, e o que, que a gente precisa para o paciente ter um equilíbrio do estresse, o paciente que está com essa ansiedade, liberou neurotransmissor, ele vai ter aquele relato da minha paciente lá, nossa, Regina, estou me sentindo tão tranquila, tão relaxada, que você pode fazer o que for necessário, agora que eu estou bem, eu podia dormir aqui. Pessoal, veja bem, eu escuto muito isso dos meus pacientes. Nossa, eu podia dormir na tua cadeira, que coisa! Cadeira odontológica, normalmente, não é o lugar preferido da população, né? Muitas pessoas deixam para ir no dentista, em último caso, justamente por não gostar, não ter medo, não ser assim uma situação de escolha da pessoa ir ao dentista. Então, quando escuto do meu paciente que meu paciente está se sentindo super bem na minha cadeira, ou que o paciente sai e diz assim, nossa, eu entrei aqui tão tenso, estou me sentindo, saindo aqui me sentindo tão bem, quando eu venho aqui eu me sinto bem, para mim é muito satisfatório como profissional. A gente falou muito nessas lives anteriores dessa semana sobre razão, sobre porquê, sobre por que a gente faz o que a gente faz. Esse é um dos porquês, né? Eu acho que você sentir do paciente é o que eu estava falando ali no começo. Se o paciente chegar estressado, nervoso, e você não conseguir fazer um manejo desse estresse, esse estresse vai se estender para você e a sua equipe, porque você vai ter que fazer o seu procedimento da melhor forma e nem sempre isso se torna tão harmônico. Então, aquele estresse acaba se multiplicando ali naquele consultório. E se você consegue trazer um equilíbrio para o paciente, consegue trazer um relaxamento para ele, o que, que acontece com você, terapeuta, com você, dentista, com você, médico? Você também se sente pleno e tranquilo. Então a gente acaba, né? Eu talvez isso seja um defeito meu, tá? Eu acho que talvez não sejam todos os profissionais que tenham essa ressonância com o que acontece com o paciente, que talvez saibam separar muito. Não, eu sou aqui, você aí. Se você está sentindo isso, isso é o seu problema. Consiga fazer toda essa separação, mas eu sinto um pouco do paciente, sim, e eu tento equilibrar isso. Eu separo o que é do paciente e o que é meu, mas existe uma troca e uma interação. Isso, para mim, é inseparável dentro da minha prática, mas cada um conduz da sua forma, né? O que eu estou passando aqui para vocês são algumas dicas, né? Então, a gente falou do floral, do rescue, e a gente falou do ponto in tanque. Ponto em tangue para pontura, vejam, para quem já tem hábito de agulhas, né, já sabe, né, a gente não faz uma pontura perpendicular, a gente tem um mandril que acompanha a agulha, que a gente faz o posicionamento dessa agulha no mandril, coloca o mandril e dá aquela batidinha para a agulha entrar. Porém, aqui a gente precisa puxar a pele para ter essa areazinha para fazer a inserção da agulha. Aí a agulha entra de forma confortável para o paciente. Nos meus cursos, eu passo para os alunos usarem agulhas faciais ou a menor agulha que tem, que dela é bem segura para manejo, né, para usar aqui. Mas você pode fazer o estímulo, né, fazer a massagem, mas fala, mas Regiane, eu vou fazer uma restauração MOD sublingual do segundo molar superior ou inferior, vou isolar, vou demorar um tempão, como é que eu vou ficar ali 5 minutos massageando? Aí a gente tem outras formas de estímulo, né, dentro da medicina chinesa, que não são só agulha, né, aqui eu não indico colocar laser, né, porque
pela proximidade da cavidade ocular, mas nós temos os steppers, que são pastilhas de silício, que servem para equilíbrio e que podem ser fixadas com micropore nos pontos de acupuntura para fazer um estímulo. Então, você pode, o paciente chegou, você pode fixar um stipper aqui e conduzir seu atendimento. Segundo ponto, a última dica da noite aqui. Ponto VG20, aqui no topo da cabeça, que você localiza ele pela linha média da face e aqui entre as duas orelhas, você faz como se fosse uma tiara, né? Aonde cruzou em cima com a linha média do corpo, vai ser a localização do ponto VG20. Esse também é um ponto de entrada de energia, de regulação do paciente, e ele é, por natureza, um ponto neuromodulador. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, né, das nossas combinações de pontos de acupuntura, nós temos os ditos pontos neuromoduladores, que são pontos clássicos, que fazem esse equilíbrio geral. Na medicina chinesa, existem alguns conceitos de sedar e tonificar, dependendo do que está acontecendo com os meridianos, mas isso já precisa que o estudante já tenha esse conhecimento. Para quem ainda não conhece a medicina chinesa, ou para quem está começando a usar a medicina chinesa na sua prática, para o dentista que está começando a ter essa abordagem mais integrativa, por onde que vocês vão começar? Vão começar pelo equilíbrio, para não correr o risco de você sedar algo que tem que ser tonificado, ou tonificar algo que tenha que ser sedado e acabe causando um desequilíbrio maior no paciente. Porque não é porque é ponto de acupuntura que é natural, que não tem seus efeitos se os pontos não forem devidamente combinados. Assim como as fitoterapias ou as homeopatias, né? São naturais, mas elas têm a sua resposta no corpo. Então, isso também interage com as medicações. É preciso ter o panorama completo. Porém, esses pontos que eu estou passando para vocês, do jeito que eu estou passando para vocês aqui hoje, são bem tranquilos para fazer, tá? Então, ponto VG20 é um ponto que também pode ser feita a massagem dele aqui. Tá? Esse é um ponto que normalmente é um ponto até mais dolorido, se vocês fizerem ele em vocês agora mesmo, vocês vão sentir. Então, o paciente ele já sente, ó, só de fazer assim, ele já dá um relaxamento. A terapia neural, a gente não falou aqui de terapia neural, mas a terapia neural, ela é uma outra técnica dentro da odontologia biológica integrativa, que utiliza um anestésico de baixa intensidade, como a procaína, sem vasoconstritor, e injeta pequenas quantidades dessa procaína em alguns pontos do corpo. E alguns pontos são pontos de acupuntura. A terapia neural, quando você injeta um pouquinho de procaína aqui, nesse ponto VG20, às vezes o paciente sente como se fizesse assim, sabe? Uma cascata de relaxamento imediato. Então, também é uma forma de estimular o ponto VG20. Dá para fazer terapia neural aqui? Dá, mas como eu disse para vocês, nem todo ponto de acupuntura precisa de injeção. Na verdade, o simples fato da agulha sem a procaína já teve o seu efeito, né? Mas existem alguns pontos de acupuntura que, quando combinados com a terapia neural, você tem uma potência, né, do efeito da terapia neural e da acupuntura. É um casamento, né? Tem algumas lives que eu fiz com a doutora Emiko Kida, né, que é queridíssima, falando sobre a terapia neural, que a gente falou sobre as diferenças entre a acupuntura oral e bucal e a terapia neural, né? Então, são como se fossem duas grandes rodovias correndo para a mesma direção, mas elas são separadas por um canteirinho. Às vezes, elas se unem e se separam. As técnicas não são exatamente iguais, o princípio de ação não é o mesmo, as indicações são similares, mas o resultado pode sim ser igual a longo prazo.
mas depende muito da indicação. A indicação para acupuntura é uma e a indicação para terapia neural é outra. Mas o que acontece quando a gente entra na odontologia integrativa, né? Você tem como se fosse um cardápio, né? Você tem várias técnicas que você pode utilizar ali de ferramentas no seu dia a dia. Então, em alguns momentos eu opto por fazer terapia neural nos meus pacientes. Em alguns momentos eu opto por fazer somente a acupuntura. Depende muito da indicação. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprofunda essas técnicas, mais específico você vai, né, na causa. Mas, de qualquer forma, como a gente está falando hoje aqui na nossa live sobre o controle da ansiedade, né, dos nossos pacientes, e a gente falou aqui hoje sobre usar a medicina chinesa, sobre usar estímulos de pontos como o Yin Tang, como o VG20, entre outros tantos que tem. Por que usar esses pontos? Falamos de florais como o Rescue, entre outras combinações, e também da terapia neural para fazer esse equilíbrio emocional do paciente. Independente da técnica que você escolher, uma dessas três, duas dessas três, ou as três técnicas numa consulta, uma coisa dá para garantir para vocês. É difícil um paciente que entre ansioso ou pilhado e sente na sua cadeira e que você, conduzindo uma boa anamnese, uma boa execução de técnica, você não consiga trazer algum tipo de equilíbrio para esse paciente. O paciente se sente melhor, mesmo e sempre. Ele vai ao longo, às vezes você perde alguns minutos da consulta modulando esse paciente, mas eu prefiro fazer isso e fazer um procedimento tranquilo do que, né, depois de tanto tempo na odontologia, tem coisas que a gente prefere evitar. Você já sabe que quando o paciente está nervoso, está ansioso, está estressado, o sangramento dele é maior, a pressão arterial dele pode subir, né? Você vai ter um sangramento maior numa cirurgia, até para fazer um isolamento absoluto, às vezes, né? Então, a gente acaba tendo algumas intercorrências, alguns percalços ali na consulta que você pode evitar se você conseguir equilibrar esse seu paciente no começo da consulta, né? E trazer essa equalização emocional ali do paciente, poder conduzir seu tratamento. Não só para você se sentir bem e ter uma consulta feliz, né? Mas para o teu paciente ter uma boa resposta do seu tratamento. Então, o que acontece? O seu tratamento vai ter uma resposta melhor, né? O paciente vai se sentir melhor. Então, isso valoriza o seu atendimento, valoriza a sua consulta, melhora, sim, o seu resultado, além, né, de ser uma corrente do bem. Então, pessoal, espero que vocês hoje durmam mais tranquilos, felizes e serenos, e que vocês possam estar levando um pouquinho do que a gente disse aqui hoje para a prática de vocês também. Pessoal, um grande abraço a todos, bom descanso e até a nossa próxima live de integração e saúde aqui no Instagram ou no Facebook e no YouTube também. Grande abraço para vocês.